queridos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, vosso servo, vosso amigo. Queridos, hoje eu trago para vocês a lição de número 9, ok? E, é claro, me sinto extremamente honrado em poder estar fazendo isso, trazendo aqui lições a cada semana, devidamente autorizado aí pelos nossos diretores da IBD Delve e pelo meu pastor-presidente, tá? Me sinto extremamente grato por isso. Deus abençoe a vida de vocês e que Deus verdadeiramente possa continuar fazendo com que o departamento de ensino cresça cada vez mais com o apoio de vocês, com a ajuda de vocês, com o trabalho de vocês, com o que vocês estão fazendo. Então Deus abençoe. Muito obrigado, Deise e Ricardo, pastor Zé Carlos, meus queridos lindos e perfumados professores, muito obrigado pela vida de vocês, a quem eu me dirijo com muito prazer, tá bom? E dizer para vocês que me sinto honrado por isso sim, tá bom? E principalmente por ter o privilégio de estar me dirigindo aos jovens e aos adultos através dos senhores. Então que Deus abençoe a vida de vocês e que vocês venham ser de fato canais, instrumentos, tá, usados pelo Senhor de forma maestra em vossas salas de aulas, falou? Ou em vossas congregações. Deus abençoe aos meus queridos lindos também seguidores aqui do nosso canal, sejam muito bem-vindos. Já deixa aqui um like para fortalecer, se não é inscrito, já se inscreva, tá bom? A casa de vocês, fiquem à vontade e venham conosco para mais uma lição. Fiquem conosco até o final, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. A lição de hoje é uma lição que vai falar sobre o profeta Abacuque e a lição de número 9. A mesma traz como título aí, Abacuque, a fé como forma de vida. Então, obviamente, já se percebe que nós iremos aqui tratar sobre o profeta Abacuque e a fé como evidência, tá? O conteúdo aqui é muito bom e vai mostrar a importância da fé o tempo todo, falou? Mas vamos lá. Bom, eu coloquei uma prévia aqui antes da gente chegar no texto do dia e a mesma diz o seguinte: a lição de hoje trata, discursa sobre o oitavo profeta, tá, no contexto dos chamados profetas menores. Por que oitavo, pastor? Porque desde quando começamos esse trimestre, a partir da segunda lição, nós colocamos os profetas em evidências aqui, porque é isso que a lição faz. Então começamos com Oséias, chegamos a Joel, Amós, Obadia, e enfim, estamos aqui hoje falando sobre o oitavo dentro desse contexto, que é Abacuque. Amém? Abacuque, automaticamente, sendo ele o oitavo profeta a ser estudado aqui hoje, isso significa que restam apenas 4 lições, ou 4 lições ainda voltadas, focadas a mim. 4 profetas ainda a serem aqui tratados, falou? Então, fique conosco, mas antes, claro, da gente terminar isso aqui, já chegou para a gente a informação da nova lição. A nova lição, ela vem trazendo, principalmente aqui para os jovens, um cunho escatológico. Isso me preocupou muito, tá? Por que isso me preocupou? Porque escatologia é um assunto que requer muita atenção, mas muita atenção, muita diligência, literalmente. Então, eu não vou prometer que vou estar voltando aqui para gravar as lições de escatologias para os meus lindos e perfumados professores dos jovens, não sei, mas eu me comprometo sim a pelo menos algumas delas, tá, eu estar trazendo aqui para vocês, não todas, porque é muito difícil fazer uma gravação. Então imagina fazer 2, né? Tem horas, tem dias que eu não consigo gravar, é muito complicado, mas eu prometo sim, eu me comprometo sim a trazer pelo menos algumas, não todas, porque eu não sei se vai dar, tá bom? Mas pelo menos aquelas que forem de um cunho importante, de uma difícil compreensão, eu vou estar trazendo aqui para os senhores, tá bom? E, é claro, a gente espera estar retornando também somente com a lição dos adultos, tá? Mas, enfim, não vou abandonar vocês, falou? Isso aqui eu posso garantir para vocês, não vou abandonar, vou estar me esforçando o máximo para tentar trazer lições aqui sobre escatologia, tá? E deixar para os nossos professores aí dos jovens, tá bom? Para ajudá-los, se Deus assim permite. Uma pauta aqui, pessoal, dizendo o seguinte: a lição de hoje discursa sobre o oitavo profeta no contexto dos chamados profetas menores. Quem é ele? Abacuque. Abacuque é o oitavo profeta que estamos estudando. Começamos com Oséias, tá? E hoje estamos aqui com ele, o oitavo,
tá bom? Isto quer dizer que estamos na lição de número 9, então faltam 4 lições para terminar essa lição. Se faltam 4 lições, ainda faltam 4 profetas a serem estudados aqui. Então, fique conosco, nos acompanhe até o final, tá bom? De cada uma dessas lições, eu tenho certeza que você não vai se arrepender, porque essa é a ideia do nosso canal, edificar a vida através da palavra. Falou? Então, vamos lá. Bom, a pauta que eu coloquei, ele é o 8º profeta no contexto dos chamados profetas menores, que é ele, Abacuque. Abacuque, senhoras e senhores, ele é considerado teologicamente como profeta e filósofo. Na sua pauta de apresentação, seu livro, tá? Em alguns momentos, alguns pontos da história, a gente vai perceber que ele fica conturbado acerca da intensa impiedade de Judá. Tá? Não muito diferente, segundo os historiadores, do profeta Jeremias, tá? Seu contemporâneo estava mais preocupado com a aparente relutância de Deus do que com a falta de arrependimento do povo. É quase o mesmo pensamento, é quase a mesma ideia entre Abacuque e Jeremias, ok? É visto que destruição, violência e desconsideração eram as descrições paulatinas vistas no meio do povo, crescendo assustadoramente. E por isso o mesmo pede uma intervenção divina, ok? Bom, isso foi só uma préviazinha, então vamos aqui para o nosso texto do dia. Observe, o texto do dia ele está em Abacuque, capítulo 2, e vai utilizar o versículo 2 e o versículo 4. Vamos lá. Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e a torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Forte demais isso aqui, forte demais, ok? Bom, só para a gente ter ideia, com o título da lição, parafraseando sobre Abacuque, colocando em evidência a fé como forma de vida, o versículo mostra para a gente essa característica da fé, dizendo com muita propriedade que o justo pela sua fé viverá. A síntese que é a nossa verdade prática, o autor coloca dizendo o seguinte: a fé é o fundamento da vida cristã. A gente vê isso, né? No livro aos Hebreus, a fé ela é o firme fundamento, com muita propriedade. Devemos confiar em Deus, continua ele dizendo, mesmo quando aparentemente as peças não se encaixam, pois Ele está no controle de todas as coisas. Lindo demais isso aqui. Maravilha. Bom, saindo então aqui da síntese, a gente se depara com a agenda de leitura, né? Bom, a nossa agenda de leitura aqui, de segunda a sábado, dentro das referências bíblicas utilizadas pelo autor, tá? Ele coloca para a gente descrições importantíssimas, e as mesmas aqui, tá? Alocadas ao conteúdo da fé, tá? Margeando a fé, falando de forma clássica sobre a fé, apenas enriquece o título da lição. A fé como forma de vida. É lindo demais. A primeira descrição ele coloca: o cristão é justificado pela fé. Lindo demais isso aqui, ok? A segunda descrição ele coloca: ninguém é justificado diante de Deus pelas obras, mas pela fé. Coisa extraordinária, né? A terceira, o cristão se mantém firme, coisa linda demais, pela fé. Tá? A quarta, sem fé é impossível agradar a Deus. A quinta, a confiança do cristão está em Deus. Lembrando que confiança, tá, é o significado real da palavra fé. Fé significa confiança, credibilidade, coisa linda demais, né? E por último, em Cristo se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Lindo demais, ok? Fiquem à vontade para cavar mais informações, aproveitem as pautas que são alocadas, tá, dentro dos comentários que é feito aí pelos autores, e eu tenho certeza que vocês alcançarão muito mais informações. Bom, mas vamos para os objetivos aqui, né? Bom,
O primeiro, explicar o contexto histórico, estrutura e mensagem do livro de Abacuque. Tá? O segundo, apresentar as dificuldades do profeta Abacuque em compreender os caminhos de Deus. E a terceira, esclarecer a importância da fé como elemento essencial à vida cristã. Extraordinário isso aqui. Bom, interação. Na interação ele se dirige aos professores e professoras dizendo que neste domingo nós estaremos estudando o livro do profeta Abacuque. Eu tomei a liberdade de deixá-la um pouco mais sucinta, dizendo: prezados, a lição deste domingo está veiculada ao livro do profeta Abacuque, profeta este que profetizou, tá, para o reino do sul, Judá. Tá? O tema central do livro é uma indagação. Tá? E qual é? Ele diz aqui que é uma indagação comum a todo cristão. Comum. Tá? Onde está Deus quando os seus filhos sofrem? Quem é que nunca perguntou para Deus? Quem é que nunca fez uma indagação para Deus, tá? Parecida ou igual a essa? Quem é que nunca fez, né? Pois é, e isto era um fato que o profeta não conseguia entender nem compreender. Mas por quê, pastor? Porque Deus está dizendo que uma nação ímpia, cruel, tá? Que matava mulheres, que enfim, eram verdadeiros arruaceiros e destruidores, iria servir de agente de punição para o seu povo. Ele não conseguia entender isso, não conseguia. Tá? E deixa claro também que às vezes nós, nas nossas limitações, tá, temos as mesmas reações de não compreender o agir de Deus. Isso é um fato real, tá bom? Mas ele também deixa claro aqui na sua interação que, independente disto, é preciso a gente manter a confiança no operar, no agir de Deus, e principalmente na sua misericórdia. Por quê? Porque Deus, ele está no controle de tudo e de todas as coisas, ok? Ele não só está no controle, como ele também é um Deus soberano e jamais vai perder esse controle. E aqui, a última pauta que ele apresenta, e a gente toma a liberdade de trazê-la de volta, é justamente isso: o segredo para a vida do justo é o justo pela sua fé viverá. Amém? Bom, deixa eu sair. Temos aí o auxílio pedagógico, tá? Uma área onde os professores são orientados a seguir algumas pautas. Fiquem à vontade para uso fazer, caso queiram, tá? Mas deixa eu vir para o texto bíblico para não perder tempo. Bom, no texto bíblico nós temos 2 versículos apenas, tá? Pautado aqui no capítulo 2 do livro de Abacuque. O capítulo 2, versículo 1 e 2, versículo 1 diz: sobre a minha guarda estarei, e sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for erguido. Olha só. O versículo 2, tá? Então o Senhor me respondeu e disse: escreve a visão e torna-a bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passa. Bom, mas terminando aqui então a leitura bíblica em classe, a gente vai para a nossa introdução, né? O autor coloca na sua introdução dizendo que no livro de Abacuque, tá, o profeta ele vai abrir o seu coração para Deus e vai colocar as suas percepções e impressões a respeito do que ele está vendo diante do povo e do que ele é obrigado a falar e do que Deus vai fazer. Então, ele coloca em seu livro: Abacuque abre seu coração, expondo a Deus suas percepções e incompreensões. Eu tomei a liberdade, né, de fazer aqui uma pauta e eu quero passá-la para vocês, colocando assim: observação. Abacuque é um profeta clássico, tá? Porém, suas indagações são meramente humanas. Tais indagações fazem o mesmo ser muito parecido com Jeremias, como já a gente mencionou lá naquela préviazinha que eu fiz. Pois é. O autor começa a sua introdução falando de suas percepções e incompreensões. No entanto, as mesmas apenas mostrou ao mesmo segredo de se viver por meio da fé. Na verdade, as indagações dele apenas o fez ver, tá, que o segredo era viver da fé e pela fé.
Ok? Muito bem. Da mesma forma como isto é visível, ela passa a ser nossa linha de ação diante dos confrontos da vida. Tais confrontos, sim, nos levam a ter conflitos diários, mas ao mesmo tempo confiamos, cremos, acreditamos, depositamos todo o nosso crédito em Deus, porque o justo vive pela fé. Então, essa é a nossa introdução, ok? Onde o autor vai mostrar com muita propriedade a questão e a importância da fé. Saindo da nossa introdução, a gente se depara com o nosso primeiro tópico aqui. Tá? O primeiro tópico coloca literalmente Abacuque. O subtópico número 1 vai falar sobre sua vida. Bom, quando a gente chega aqui dentro, o autor coloca para a gente o que a gente vê dentro do cunho histórico e dentro do próprio livro. Alguns livros trazem o parentesco do profeta, a região do profeta, mas aqui nós não temos nenhuma informação a respeito da vida de Abacuque. Não temos. Não sabemos exatamente nada sobre a vida deste profeta. Tudo o que a gente vai ver sobre ele está dentro do livro e não passam de deduções, ok? Mas algumas delas são categoricamente clássicas, chegando ao ponto de alguns afirmarem teologicamente o que ele é. Mas isso a gente vai ver dentro da lição, ok? Então vamos lá. Pegando aqui ainda a pauta do autor, fiz questão de mantê-la aqui. Seu nome parafraseia um significado real, cuja descrição é abraço, ou se preferirem, abraçado. Eu tomei a liberdade de criar uma pauta aqui depois disso. Coloquei assim: isto me permite até uma analogia comparativa. A realidade dos fatos nos leva a parafrasear que o nome do profeta tem a ver com a realidade do que realmente o profeta queria que Deus fizesse. O que? Sim, que realmente abraçasse a ideia de intervir com rapidez sobre o povo que violentamente estavam se afastando e se esquecendo do seu favor. Que coisa, né? Interessante. Bom, voltando aqui então a falar sobre a pauta do autor, tomando a liberdade de deixá-la sucinta, nós pegamos aqui, nada sabemos sobre este profeta, a não ser as qualidades pessoais encontradas e discernidas em seus escritos. Mencionei, volto a mencionar, e é claro, vamos aqui observar dentro da lição algumas delas, né? O autor remota essas qualidades aqui, a gente vai estar colocando ela em evidência para que fique mais fácil a compreensão dos senhores. Primeiro, uma possível origem sacerdotal é alocada sobre a vida dele. Segundo, um profeta formado e reconhecido, oriundo das escolas de profetas. E terceiro, e por último, claro, e por último, possivelmente, fica melhor, né? E por último, possivelmente, um levita oficial. Falou? Bem sucinto, nada de alarmante. Vamos para o subtópico de número 2. Esse aqui vai ficar mais sucinto ainda, ok? Eu estou tomando a liberdade de deixar a lição bem prática, bem objetiva e pronta para os alunos, e pronta para os professores usarem com muita propriedade. Tanto é que o subtópico número 1 eu tentei ser sucinto. No 2 aqui você vai ver que eu sou mais sucinto ainda. Vou deixar por conta dos senhores o restante das deduções, e daquilo que o Espírito Santo vai dar para vocês. Falou? Muito bem. No subtópico de número 2, nós iremos falar sobre data do livro. Vou ser prático, tá? Vou ser muito prático, pode ter certeza. A data mais provável, já vou direto para ela, é 605 a.C., ok? Período este, pega isso aqui, tá? Período este que media o tempo em que Nabucodonosor, o jovem Nabucodonosor, derruba os egípcios na famosa batalha de Cárquemes, tá bom? Muito bem, depois deste grande feito, o mesmo lançou-se sobre Judá,
tá? E no mesmo período iniciou um cerco a Jerusalém. Deixa eu cunhar aqui um pouquinho mais da história para vocês. Tá? Nabucodonosor, quando vai ao Egito, ele era um jovem ainda, ok? Ele não era um monarca ainda de Babilônia. Ele vai para aplacar essa rebelião, justamente porque, segundo os historiadores, Judá está buscando auxílio, ajuda em quem? Nos egípcios. Então, a razão de Nabucodonosor se dirigir para batalhar contra os egípcios e vai conseguir uma vitória maestrica, extraordinária. Durante esse período, seu pai Nabopolassar falece, ele está em guerra, e é claro, quando retorna, já retorna como monarca de Babilônia. E é claro, como Judá havia tentado se afiliar ao Egito para, quem sabe, ganhar alguma vantagem, ele se volta justamente contra Judá, cerca Judá no ano 605, e ali já começa a tratar das levas, né, de conduzir o povo cativo para Babilônia. Falou? Isso é apenas um cunho histórico. Bom, eu tomei a liberdade de trazer aqui para vocês, só para ficar um pouco mais rico, tá? As aplicações, o conteúdo dos senhores na hora de aplicar em sala de aula. Se quiserem falar sobre isso, fiquem à vontade. Se não quiserem, peguem a pena o que nós colocamos aqui de forma muito sucinta e muito clara. Deixa eu sair, vamos para o terceiro subtópico. No terceiro subtópico, esse daqui vai ficar um pouquinho maior, tá? E eu não vou ser tão sucinto nele porque ele é extraordinário. Como assim, pastor? Estrutura e mensagem do livro. Primeiro, o autor começa aqui colocando em evidência, dizendo que a profecia de Abacuque foi um peso. Veja isso. Para quem? Para Judá. Foi um peso para Judá. Ah, ele coloca mais ainda termo que indica uma sentença pesada, entregue por meio de profecia. Faz até a gente fazer aquela indagação, né? Por quê? Porque Deus ainda não havia julgado o pecado do seu povo. Antes, suscita uma nação ímpia para ser seu agente de juízo e julgamento para a mesma. E é justamente isso aqui que a gente já disse, né? O profeta não vai compreender isso. Ele vai começar a entrar num processo de oração, ok? Bom, feita aqui essa primeira apresentação, ele coloca o oráculo e foi... Pigarro aqui, né? O oráculo lhe foi revelado em forma de visão. Vamos lá. Aí ele coloca aqui, depois disso aqui, dizendo que o livro ele se divide em 3 capítulos. É fato, né? E pelo menos 3 formas literárias são vistas aqui dentro do livro. A primeira é um diálogo. Então, está aqui no capítulo 1, versículos 2, até o capítulo 2, no versículo 5, a descrição desse diálogo. Vamos lá. Depois de saber que Deus usará uma nação ímpia e perversa para ser o agente de punição ao seu povo, o profeta fica perplexo. É aqui que ele não entende e não compreende. Perplexidade pura. Continuando. Conforme diz o autor, a resposta está mais detalhada no capítulo 2. Vamos lá. O profeta inicia um processo de vigilância dentro do capítulo 2, tá? E se põe a esperar por uma resposta que realmente fizesse sentido. Olha que coisa, né? Então ele se coloca num processo de oração, esperando uma resposta que realmente fizesse sentido. Isso aqui está pautado no capítulo 2, ok? Só que para sua decepção, a resposta que ele esperava não foi a que ele ouviu, ok? Tá? Pois a resposta de Deus ficou mais dura e mais pesada ainda. Meu Deus do céu. Vamos lá. Mas mesmo diante disto, eu disse que essa aqui vai ficar grande, vai ficar grande. Mesmo diante disto, é que isso aqui, os caldeus agiriam como agente de punição, mas também seriam castigados por 5 razões. Tá? Seriam castigados por 5 razões. Muito bem, muito bem. Vamos lá.
A primeira forma literária que ele colocou aqui foi o diálogo, né? A segunda forma literária é onde ele vai apresentar os ais, tá? Aparece aqui ais profético, capítulo 2, versículos 6 a 20. Pega isso aqui com muita calma, tá? Com muita calma. Bom, o primeiro ai, tá? O ai da retribuição, capítulo 2, versículo 6. Tá? O ai da retribuição, visto aqui no capítulo 2, versículo 6, vai falar da forma como eles agiam, como os caldeus agiam, ok? Como saqueadores de nações, tá? Como homens que a gente até já colocou aqui, cruéis, ruins, matavam, enfim. Então, esse ai que aparece aqui, alocados a ele, como ai da retribuição, é justamente para dizer que da mesma forma como eles eram saqueadores de nações, eles também seriam saqueados, ok? Também seriam saqueados, e isso literalmente vai acontecer em um período mais adiante, ok? O segundo ai é o ai dos acumuladores, versículo 9. Este ai aqui, cuja definição, senhoras e senhores, é sentença, seria por causa da cobiça, tá? E do enaltecimento deles. Mesmo sendo agentes nesta alusão, fica claro que Deus não tolera a soberba dos homens. Lindo demais isso aqui, ok? O terceiro ai dos sanguinários, versículo 12. Na verdade são versículos, né? Mas eu estou pegando apenas o versículo que vai falar literalmente sobre o assunto, tá bom? Então aqui o versículo 12, a pauta de descrição que nós vemos aqui, ai daqueles que edificam a cidade com sangue. Vamos lá. Babilônia, uma nação poderosa, derrotou os egípcios, os assírios e tantas outras nações para se tornar um império. Então cresceu com o sangue dos adversários derramados nas batalhas, ok? E da mesma forma sucumbiria, conforme o profeta está colocando em evidência aqui o destino deles. Muito bem, muito bem. Essa descrição aqui me faz lembrar de Jesus parafraseando, dizendo: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ok? Então, Babilônia, da mesma forma como feriu a diversidade de nações, seria também ferida. Ok? Bom, o quarto ai, o ai dos soberbos e orgulhosos. Tá bom? Prevaricadores, maldizentes, mesquinhos, traiçoeiros, enganadores, violentos e adoradores de ídolos. Tudo isso estava alocado às características do povo caldeu, e automaticamente eles seriam castigados justamente porque tudo isto aqui se constituía uma afronta, desavença, ok? Não só para com as nações a quem eles se acometiam, como também diante de Deus. Então seriam julgados por causa disso. O ai da sentença aqui vem sobre ele justamente por conta desse orgulho e dessa soberba que estava em seus corações. O último ai, tá, é o ai dos idólatras, versículo 19. A idolatria, queridos, era como um câncer na vida dos judeus, ok? Como na vida dos israelitas de modo geral. A mesma era uma forma distante do homem cultuar as divindades e, claro, aos desejos mais insanos que se acometiam contra eles mesmos. Era um tipo de veneração que não só afrontava o céu, como o Criador de todas as coisas. Desta forma, Deus não a tolerava. Certamente seriam punidos por influenciar o povo de Deus. Pega isso aqui. Deus não tolera a idolatria. Para terminar aqui essa pauta, né? A última apresentação literária que ele coloca aqui está no capítulo 3, que é louvor. Tá? O terceiro capítulo é uma oração de louvor que destaca a importância da fé. Na verdade, é uma oração em forma de cântico, tá? E isso aqui é muito importante. Eu ainda vou falar sobre ela lá no finalzinho. Eu só trouxe uma pauta aqui para a gente apresentar, tá, a divisão do livro, falar um pouquinho sobre os ais, tá, que é importante, fica como pauta. Usem se desejarem,
Falou? E deixa então eu sair desse tópico de número 1 e entrar no tópico de número 2. Muito bem. Bom, no tópico de número 2 nós temos aqui a crise do profeta. Subtópico de número 1, a maldade de Jerusalém. Eu tomei a liberdade, senhoras e senhores, de deixar esse tópico também bem sucinto, bem prático e bem objetivo. Eu uso fazer da melhor maneira possível, tá? Se desejarem cavarem mais, fiquem à vontade, mas tomei a liberdade de deixar bem sucinto. Vamos lá. A maldade de Jerusalém é o subtópico de número 1. 3 razões resumem-se aqui dentro dessa pauta que ele coloca para a gente. O profeta está vendo a maldade do povo. E a maldade do povo que ele está vendo é o quê? Primeiro, violência. Segundo, crueldade. Terceiro, injustiça. E por causa disso ele espera com muita propriedade que Deus faça alguma coisa. Nos sentimos iguais a Abacuque, com certeza as nossas reações são iguais. E aí já entra logo aquela indagação, né? Por que Deus não faz alguma coisa? Será que Deus não está vendo? Poxa, por que Deus não entra na história? A gente vê tanta injustiça, né? Ou seja, nós estamos vivendo literalmente um cunho de injustiça assustador dentro da nossa nação. E aí surge aquela pergunta, por que Deus não faz alguma coisa? Dá vontade até de fazer uma oração daquela, mata logo todo mundo. Mas a gente não pode fazer isso, né? Na verdade, a gente tem que demonstrar amor até para com aquele que é o nosso inimigo, literalmente. É difícil demais da conta, né? Jonas, ele foi muito claro, né? Ele falou o seguinte, eu não gosto desse povo, entendeu? Não são merecedores, não. Tudo bem que a mensagem do Senhor é de destruição, mas não leva mal, não. Nem para profetizar a destruição desse povo, já morre logo por lá. Por que o Senhor não mata logo de uma vez? Para que avisar? Não precisa avisar, não. O povo é ruim. Às vezes a gente tem aquele síndrome também de João Batista, assim, olha lá, mata logo todo mundo, manda logo o anjo descer aí, acabar com tudo, faz que nem que o Senhor fez lá com aquele, pelo amor de Deus, 150 mil assírios que o anjo foi lá e matou de uma vez, manda logo matar. A gente pensa assim, dá vontade. Mas enfim, vontade é uma coisa que dá e passa, né? Nós somos cristãos, temos que ter amor no coração. Subtópico de número 2, o questionamento do profeta. O autor começa a sua pauta dizendo o seguinte: seria esse questionamento do profeta Abacuque uma murmuração perversa? Claro que não. Ele mesmo responde dizendo claro que não. Por quê? Porque a murmuração ela tem o propósito de deteriorar, ok? Como ele diz aqui, a imagem de Deus, colocando em dúvida o seu caráter perfeito. Então Abacuque não está fazendo isso. Pelo contrário, Abacuque ele está agindo de forma contrária a isso. E mesmo não entendendo o agir de Deus, ele até coloca aqui dizendo que posteriormente ele vai comprovar sua confiança inabalável em Deus, ok? O que a gente aprende com Abacuque tendo esse tipo de ação diante da responsabilidade alocada à sua vida por Deus? Simples, a gente vai ver um profeta humano limitado, okay? Mas que apesar de ser vulnerável e apesar de mostrar sua incompreensão, o mesmo continuou crendo, acreditando que Deus poderia intervir e, é claro, de uma forma ou de outra. É por isso que a gente vai ver ele se colocando numa posição de orar e buscar uma resposta que lhe fosse consistente e viável para entender o agir de Deus de forma mais clara. Falou? Deixa eu sair daí, fiquem à vontade para cavar mais e vamos para o subtópico de número 3, a resposta de Deus. Mais uma vez, esse daqui a gente vai deixar sucinto, eu consegui fazer isso, tá? Bom, Deus usaria a Babilônia como juízo sobre o seu povo, Deus usaria a Babilônia como juízo sobre o seu povo. Abacuque não entendeu isso, a gente já viu várias vezes, tá? Ele não entendeu isso de início, mas aprendeu a confiar no Senhor por meio de sua fé. Lição, não importa como Deus vai operar, importa sim que Ele vai operar. Não importa como Deus vai operar, importa sim que Ele vai operar, ok? E a crise do povo iria cessar. Creia nisso,
Essa pauta aqui está muito parecida com a de número 2, né? Ficaria bem dentro do cunho do número 2 com muita propriedade. Bom, mas saindo aqui desses tópicos, subtópicos apresentados pelo autor, a gente vai para o terceiro tópico da lição. Tá? E no terceiro tópico nós encontramos aí a fé como forma de vida. Vamos lá, é justamente aqui a descrição do título da lição, a fé como forma de vida. Subtópico de número 1, aguardando uma nova resposta. Vamos lá, queridos. Nesta pauta do autor é possível é possível ver 3 focos destacáveis. Quais, pastor? Primeiro, o questionamento do profeta. O segundo, entrando em um círculo de orações para obter as respostas de Deus sobre as situações que envolviam o seu povo. E terceiro, confiante na resposta. Simples assim, ok? Pauta muito simples, muito resumida, tá bom? Fiquem à vontade para cavar mais, mas isso aqui para mim ela já coloca toda essa pauta dentro desses 3 argumentos, tá bom? Muito bem. Por quê, pastor? Eu não vou ficar repetindo o que eu já falei, né? O profeta fica aterrorizado diante da resposta de Deus, diante do que Deus quer agir, diante do que Deus quer fazer. Ele não compreende, ele fica aterrorizado, ele fica pasmo, ele fica perplexo. Ele entra num processo de oração, ele vai buscar a Deus, até que Deus lhe desse uma resposta que fosse uma resposta que lhe fosse viável, que lhe fosse verdadeira, que lhe fosse concreta, uma resposta que realmente viesse a satisfazer, né, a sua busca. Não. Ok? Então não vou ficar repetindo o que eu já falei. Vamos lá? Subtópico de número 2, a nova resposta de Deus. A resposta de Deus. Bom, como já foi, até coloquei aqui, né? Como já foi apresentado por mim antes, a nação de Babilônia teria sucesso. Tá? Como diz o autor aqui, porém um sucesso aparente e não definitivo, ok? Porém, por conta de seu orgulho, Deus a levaria a juízo, e nós vemos aqui os 5 ais que foram colocados, tá, sobre esta nação, tá bom? Não vou trazê-los de volta porque já falei, ok? Bom, o profeta no início não entendia porque Deus usaria uma nação ímpia para julgar o seu povo, mas ante a nova resposta, tá, o juízo sobre Babilônia viria no tempo determinado, ok? Tempo determinado por Deus. O profeta deveria esperar independente do tempo, porque no momento certo a visão se cumpriria. Terceiro, a nação ímpia fracassaria. Quarto, seu sucesso seria aparente, mas logo cairia. Fechou bonito aqui, né? Bem sucinto. Use isso aqui se quiser, querido. Precisa ficar perdendo tempo, né? Ok? Terceiro subtópico, o triunfo da fé. Presta atenção nessa descrição, o triunfo da fé. Chegando aqui nessa pauta do autor, a gente se depara com um dos pontos mais importantes do livro de Abacuque. Tá? Não estou dizendo que é o mais importante, estou dizendo um dos mais importantes. Lembrando que chegando aqui no capítulo 3 do livro de Abacuque por si só, onde a gente vai ver ele entrando num processo de oração em forma de cântico, tá? Automaticamente ele vai fazer alusão e menção ao pecado do povo, tá? Ao esquecimento do povo, ao distanciamento do povo, e por esta razão ele vai pedir para que Deus venha avivar o povo. Então, esse tópico aqui, tá? Ele é muito importante, e a gente vai ver com muita força, né? Ele se expressando, tá? A sua oração em forma de louvor, de cântico, de exaltação a Deus também. Muito bem, eu coloquei aqui, primeiro ponto, o profeta exaltou ao Senhor, tá? Evidenciando sua gratidão, ou seja, mostrando sua gratidão, ok? Pela revelação dos planos de Deus para ajudar. Ele se sente grato, ele louva ao Senhor, porque Deus vai revelar os seus planos, tá? Relacionados para a nação dos judeus. E, claro, para a Babilônia. Demonstrou temor e, é claro, uma expectativa, diz o autor da lição. Muito bem, segundo ponto, ele clamou com ímpeto, ele clamou com força, tá? Ele fez força na sua petição. Mais uma vez eu vejo
se comparando a Jeremias quando ora com ímpeto pelo povo, para que Deus pudesse julgar a causa do povo, perdoar o povo, livrar o povo, e na verdade não era isso que Deus queria. Deus queria que o povo fosse para o cativeiro. Então aqui o profeta também ele vai colocar ímpeto na sua oração, força na sua oração, pedindo para que Deus viesse avivar a sua obra. Olha só, tá? Avivar a sua obra, avivar a sua vontade, avivar os seus desígnios no meio do povo. Oh, que é isso? Pelo amor de Deus, viesse tornar evidente, tá, a obra dele no meio do povo de novo, porque o povo estava se esquecendo. E aqui eu tomei a liberdade de trazer uma pauta um pouco mais veemente para alocá-la aqui para os senhores. Colocamos assim: a verdadeira visão do avivamento, segundo descreve Abacuque. Pega comigo. Texto: eu ouvi, Senhor, a tua fama e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. Faze que ela seja conhecida no meio dos anos. Na ira, lembra-te da misericórdia. Abacuque 3:2. Coisa linda demais isso aqui, né? Bom, a oração de Abacuque, senhoras e senhores, foi e tem sido por muito a fonte, tá, primaz para se falar para se falar com nitidez sobre este tema tão impactante. Como eu disse, não sei se disse no início, não lembro agora, tá? Muitas igrejas em suas festividades, cultos adversos, gostam de utilizar-se do capítulo 3, versículo 2 do livro deste profeta para alocar as suas intenções em relação a despertamento, a avivamento, principalmente quando querem promover um avivamento, colocam isso aqui em evidência. Não está errado, mas é preciso a gente conhecer os motivos pelos quais o profeta está pedindo esse avivamento. É preciso saber o motivo pelo qual ele está dizendo: Deus, aviva a tua obra de novo no meio do povo, ok? Então é importante a gente saber. Porque quando a gente pede um avivamento, quando a gente busca um avivamento, é porque alguma coisa está fora do lugar, alguma coisa precisa ser colocado em ordem. Então pedir um avivamento tem essa finalidade. Pense nisso. Pedir um avivamento, buscar um avivamento, significa colocar aquilo que está fora do lugar no lugar novamente. Ou seja, aquilo que foi esquecido, deixado para trás, ou seja, não tem mais aquele cunho de importância, é preciso ser trazido de volta para que o povo venha se focar e voltasse novamente para Deus, tá bom? Por isso nós colocamos aqui a visão do verdadeiro avivamento. Deixa eu continuar, isso aqui é muito bom, você vai gostar, tenho certeza. Vamos lá. Mas a oração deste servo vai muito além, mas a oração de Abacuque vai muito além do que se costuma pregar. Pega isso aqui. Como assim, pastor? Do que se costuma pregar costumeiramente sobre avivamento, verdadeiramente, tá? Eu estou sendo redundante justamente para você entender a questão, tá? Na oração deste servo, o pedido foi uma forma de trazer o povo de volta ao altar da adoração. Era isto, gente, pelo amor de Deus, tá? Cônscios de suas atribuições e deveres para com Deus. Deu para entender agora? Vamos lá. Este é o verdadeiro avivamento: conscientizar, trazer de volta, fazer de novo, dar vida nova ou novo sentido à vida. Bom, pega isso aqui. A priori aqui, senhoras e senhores, é conscientizar e trazer de volta. Era isso que o profeta estava pedindo a Deus. Independente dos babilônios agora virem, ele já tem entendido o que Deus iria fazer, mas ele continua orando de forma incessante. Ok? Bom, preservar a vida. Está alocado também justamente essa questão, tá, desse pedido que o profeta faz. Ok? O autor coloca aqui preservar a vida. Na verdade, a petição, diz ele, tá, está mais relacionada à restauração. Isso aqui sou eu colocando, tá? Ele fala de preservar a vida, eu falo de restauração. Não estou discordando dele, pelo contrário, tornando o argumento dele um pouco mais forte, mais
evidente, ok? Se na pauta dele, tá, o aviva, ó Deus, a tua obra, está relacionado, tá, a preservar a vida, justamente essa é a ideia do avivamento. O avivamento, ele traz de volta o que está fora do lugar, justamente para quê? Para preservar. Só que aqui no contexto não era só preservar a vida do povo não, gente. Era preservar os favores de Deus, a lei de Deus, a vontade de Deus que eles estavam esquecendo. Ou seja, se claro, voltassem a preservar a lei, a vontade de Deus, obedecer a Deus, voltassem, claro, suas vidas para Deus, automaticamente suas vidas também seriam preservadas. Ok? Essa é a realidade dos fatos. Bom, vamos lá. Eu coloquei aqui que esse preservar a vida está mais relacionado à restauração do que o simples fator preservar. Não que esteja errado, em hipótese alguma, mas avivar vai além disto. Nós vimos, já falamos sobre isso. O que deveria ser preservado era justamente o que o povo estava ignorando: a fé, a lei, o favor, tá? E os fatos miraculosos de Deus operado sobre eles. É isso que o profeta traz em evidência na sua oração e já até apresentamos, ok? Bom, logo a lição do livro de Abacuque é que o justo deve viver pela fé, ok? Ele professa com muita determinação sua profunda fé em Deus a respeito de todo o sofrimento que suportaria com a aplicação do juízo sobre Judá. A canção é linda, gente. Ela vai chegando no final e aí ele começa a falar sobre a questão, ainda que falte, o fruto da vide, da oliveira, enfim. Essas declarações ele traz com muita propriedade, porque o impacto do domínio dos caldeus iria acontecer. E com certeza esse impacto causado pelo domínio desses inimigos, que seriam canais de juízos de Deus, iria literalmente deixar a nação em um estado caótico de miséria e de pobreza. Mas ele deixa muito claro aqui que ainda que tudo isso lhe faltasse, ele continuaria confiando no Senhor e acreditando no Senhor. Aprenda a lição, aprenda a lição. Existe uma música muito boa, ela diz que o Senhor, ele é Deus, se é na bonança, se é na prova, se tem ou se não tem, ele vai continuar sendo Deus. Se você está bem, ele vai continuar sendo Deus. Se você não está bem, ele vai continuar sendo Deus. Se você está com saúde, ele vai continuar sendo Deus. Se você não está com saúde, ele vai continuar sendo Deus. Não importa o estado, tudo está no controle dele, tudo está debaixo da sua vontade soberana. Então, se tudo está no controle de Deus, ele vai continuar sendo Deus, independente de qualquer situação que eu ou você venhamos estar vivendo, assim como Abacuque estava vivendo, se questionando, não entendendo, mas ao mesmo tempo aprendeu a confiar e aprendeu a acreditar, independente de ter ou não ter. Independente de florescer ou não florescer, de secar ou não secar, de produzir ou de não produzir, de avegado ou de não avegado, ele vai continuar confiando em Deus. Falou? Abacuque estava se preparando para o pior. Apesar dos sombrios prognósticos futuros, o profeta diz que descansará em Deus, pois ele compreendeu que a fé do crente deve ser mais forte do que as circunstâncias. Falou? Bom, muito bem, a gente começa então aqui a caminhar para a conclusão da lição. Ok? Eu tomei a liberdade de colocar aqui na conclusão, enriquecendo-a mais um pouco, o seguinte: o principal fator aqui dentro do livro é o agir de Deus e a oração do profeta. Ok? Então, queridos, nós colocamos assim: oremos como Abacuque por um avivamento que não nos deixe esquecer das misericórdias de Deus. Oremos por um avivamento de restauração contínua. Oremos por uma igreja viva, uma família fortalecida. Oremos por um altar de adoração restaurado em nossas vidas. Ou seja, isto é, estar avivados, possuir vida nova, crer, independente das circunstâncias.
A declaração de Abacuque tornou-se a pedra fundamental da justificação pela fé na teologia paulina. E, na Idade Média, com Lutero, representou a confissão essencial da reforma protestante. Tenha fé, querido. Sem fé é impossível agradar a Deus. Ok? Tenha fé. Chegamos então ao final da nossa lição. Grato, honrado por essa oportunidade que o Senhor me permite de me dirigir aos senhores, professores dos jovens e adolescentes. Tá bom? Então eu, pastor José Francisco, me sinto grato, louvo a Deus pela vida dos meus diretores, tá? Diretores aqui da IBD Adelve, Deise, Ricardo, beijo no coração de vocês, demais auxiliares, meu estimado pastor presidente, muito obrigado pela confiança e credibilidade, a vocês lindos e perfumados professores, obrigado por estarem comigo até o final, tá? Aos nossos amigos seguidores aqui do canal, muito obrigado. Deixa o seu like aqui de novo, vou me pedir, deixe o seu like, falou, se não é inscrito, se inscreva e nos acompanhe, ok? Nosso objetivo aqui no canal é justamente esse, edificar a vida através da palavra. Até a próxima, que Deus te abençoe.